Meus amores, boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta, como quem não quer nada. A gente está programado para um último encontro semana que vem. E ao que me consta, quarta é feriado. Temos duas opções: manter o encontro de quinta que vem ou remarcar para uma semana superveniente. Sim, sinceramente, remarcar, na minha opinião, não é a melhor opção. Quanto mais a gente vai chegando em dezembro, mais a gente vai pensando em Papai Noel, presente, churrasco, confraternização. Aí fica falando de direito previdenciário, né? Quinta-feira à tarde, perto do Papai Noel. Mas se for da preferência de algum de vocês, me avisem que eu tento costurar com a Cristiane uma readequação de datas. Mantém? Alguém se opõe? Melhor, né? Já estou com o certificado na mão. Quem entrou, quem fez a madrinha, foi sabendo que tinha que ser melhor. Pois é. Eu nem pensei nisso. Quem montou o calendário fui eu, mas eu nem lembrei na época que na quinta, dia 21, ia ter o feriado do dia 20, enfim, O meu problema é no sábado. Sábado não. Sábado é inconstitucional, Aldo. Ofende a dignidade humana. Não faça isso, pelo amor de Deus. Bom, o encontro de hoje vai ser, assim como foi o nosso último, o mais breve possível. Todos nós temos os nossos compromissos. Então eu vou tentar honrar o meu compromisso de celeridade e, na máxima medida possível, de eficiência, como manda o 37 da Constituição, para que saiamos todos daqui minimamente com a sensação do dever cumprido. O propósito do nosso encontro de hoje é estudar, checar e aprofundar em alguma medida as principais teses revisionais dos benefícios previdenciários no âmbito do regime geral de previdência social. É aqui o nosso foco de abordagem. Veja, existem, são 2:07, existem, vou usar minha caneta, duas principais vertentes ou versões de teses revisionais. Então, sempre quando você se depara com um requerimento administrativo ou judicial de revisão de benefício previdenciário, você se depara com uma de duas hipóteses, de uma de duas versões de teses revisionais. Ou o requerente pleiteia a revisão do valor da renda mensal inicial. Então, o que ele quer é rediscutir o ato administrativo de concessão, de deferimento de um benefício previdenciário. E isso implica em uma grande proporção na incidência de uma série de regras, de normas, de um padrão analítico bem típico do direito administrativo, ou o que o requerente pleiteia, ou então, já estou falando da segunda hipótese, então, ora o segurado, ora o requerente pleiteia a modificação do valor da renda mensal inicial, e para isso ele precisa discutir, rediscutir, questionar o ato administrativo de concessão do benefício previdenciário. Ou, hipótese 2, o que ele está a discutir, a questionar, a arguir é o critério, o modo de atualização da renda mensal do benefício já concedido, já ativo, já em manutenção. O que a legislação previdenciária fala em renda mensal atualizada, RMA. RMA não é nada mais, nada menos do que o valor, o montante, a dimensão pecuniária da obrigação de pagar mensal, periódica, de trato sucessivo, em que o INSS é devedor e o segurado ou o seu dependente é credor. É uma relação jurídica binária, credor-devedor,
o conteúdo da obrigação de pagar, quantia certa em dinheiro. Essa quantia certa em dinheiro é dimensionada em dinheiro, em pecúnia, ela é quantificada numa renda mensal que é periodicamente atualizada. Então o que ele vai discutir é o critério de atualização, o parâmetro jurídico, o modo como o INSS deve, à luz do direito previdenciário, promover a correção, a atualização monetária da renda mensal do benefício. São postulações de caráter bem diferente, você não deve confundir alhos com bugalhos. Vamos começar pelo primeiro perfil, antes de chegar nas teses, que é o espírito da coisa, que é o coração da aula. Vamos diferenciar o teor das postulações ainda em abstrato. Na hipótese 1, quando o requerente, quando o segurado, quando o interessado pleiteia a rediscussão, a modificação do valor da RMI, lembre-se sempre de que o ato de concessão de um benefício previdenciário é um ato praticado, é um ato unilateral, praticado por uma autarquia no exercício de uma competência pública, que a Lei 8.036 confia ao INSS. Esta tarefa pública é a tarefa pública de concessão e manutenção de benefícios previdenciários no âmbito do regime geral. Então estamos diante de uma entidade da administração pública indireta, de uma autarquia, que de modo unilateral aprecia um requerimento administrativo e reconhece um direito subjetivo de perfil prestacional, de perfil atributivo de uma prestação de conteúdo equivalente ao pagamento de quantia certa em dinheiro. Beleza. O que a gente aprende em direito administrativo? Que essa manifestação unilateral de uma entidade pública em regime jurídico público, no exercício de uma competência pública, gestão do regime geral de previdência social, consiste num ato administrativo. E, portanto, esse ato administrativo carrega consigo uma série de atributos. É um ato, ao contrário do ato regido pelo Código Civil, ao contrário do ato de direito privado, ao contrário do ato comum, o ato administrativo, ele comporta, ele carrega nas suas costas, ele carrega em torno de si uma série de valências, uma série de predicados, uma série de atributos especiais. E para o que nos interessa especialmente hoje, o primeiro atributo relevante é a presunção de legitimidade. Que todo ato administrativo ostenta, que todo ato administrativo contempla, carrega, e que implica em duas asserções, em duas afirmações. Primeiro, o que é uma presunção? Presunção consiste numa fórmula jurídica pela qual o direito, pela qual a ordem jurídica admite a ocorrência de um fato ou situação independente de prova. Toda presunção para o direito é assim em qualquer ramo do direito, não é só no previdenciário. Presunção, uma fórmula, é um mecanismo, é um artifício jurídico pelo qual algo, um fato ou uma situação jurídica, é aceito, é admitido, é contemplado, é referido, ainda que dele não haja prova nenhuma, ainda que você dispense a prova. O fato não precisa ser provado quando ele é presumido. A situação jurídica não precisa ser provada quando ela é presumida. E nós presumimos o que no ato administrativo, em especial no ato administrativo de concessão de um benefício previdenciário? Essa presunção se desdobra em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de fato, o aspecto fático.
que parte da doutrina vai chamar de presunção de veracidade. Eu presumo que os fatos que fundamentam o ato administrativo são verdadeiros. Então eu sempre presumo que o INSS, ao conceder um benefício previdenciário, lastreou-se, baseou-se em fatos verdadeiros, verídicos, reais. Eu sempre presumo que o ato de concessão foi fundamentado em fatos corretos, em fatos verídicos, em fatos reais. Quanto ao segundo aspecto, você vai ter um desdobramento jurídico da presunção de legitimidade, que a doutrina vai chamar de presunção de legalidade. Então eu vou presumir no aspecto jurídico que o INSS, ao conceder um benefício previdenciário, acertou, aplicou bem as normas jurídicas incidentes sobre a hipótese. Então você deve sempre partir desta premissa, desta presunção, de que ao conceder um benefício previdenciário, o INSS atuou de maneira legítima. Tanto na abordagem dos fatos, o INSS contou certo tempo de contribuição, o INSS contou certos valores salariais, o INSS computou certo ou deixou de computar de maneira correta o suposto tempo especial de contribuição, o INSS caracterizou corretamente a dependência econômica para fim de pensão. No aspecto fático, o INSS sempre presumidamente acertou. E no aspecto jurídico também sempre presumidamente acertou na aplicação das normas corretas, na aplicação das normas que merecem cumprimento e merecem incidência em cada caso concreto. Eu presumo que a administração pública, justamente porque ela integra, porque ela está presa ao direito administrativo, justamente porque ela está vinculada ao princípio da legalidade, eu sempre presumo que a administração pública, que a autarquia, que o INSS dá cumprimento adequado, dá cumprimento regular, observa com rigidez a ordem jurídica. Então eu espero que ela não erre e eu presumo que ela não erre. Consequência prática. Quando um segurado vai requerer revisão, é do segurado o ônus da prova no sentido do erro no ato de concessão. Então, se o segurado sai da inércia, procura a administração pública, interpõe um recurso administrativo na junta de recursos, ou se o segurado sai da inércia, ajuiza uma ação judicial, questionando o ato administrativo de concessão, é dele segurado o ônus de comprovar o erro, o desacerto, a fratura na correta apreciação do seu caso concreto. Então, a gente às vezes se deixa enganar pelo seguinte: você pega a lei do juizado, aí tem lá no artigo 11, uma vez intimado, uma vez citado o INSS ou qualquer demandado no GF, vai ter o ônus de trazer ao juízo o material probatório, porque ele não está disponível à mercê, ao acesso, à mão do autor. Tudo bem, você pode até falar no dever de exibição dos documentos em juízo, mas o ônus de provar que naquele processo administrativo, o ônus de provar que naquele ato de concessão houve um defeito, houve um vício que merece ser corrigido com a revisão, que merece ser reformado com a revisão, é do interessado, é do segurado. Isso é, digamos assim, sagrado nessa primeira análise, nessa primeira abordagem. Bom, esse é o primeiro desdobramento, né? Distribuir o ônus da prova. Se o que está em jogo é a revisão da RMI, do ato de concessão, é do interessado o dever, o encargo probatório de revelação do vício, de revelação do defeito, de comprovação do defeito no ato de concessão. E mais do que isso, aí vamos ter um segundo aspecto. Há um limite de tempo, há um limite temporal para que esse pleito aconteça. Existe um prazo que está previsto no caput do artigo 103
da Lei 8.213 de 91, que foi reformado, esse dispositivo, foi reformado no início desse ano. Foi reformado pela conversão em lei da MP 896. A MP, uma das primeiras MPs do Bolsonaro no novo governo federal. Esse dispositivo foi alterado quanto à expressão temporal do prazo? Não, o prazo era e continua sendo de 10 anos. O prazo era e continua sendo de 10 anos para que o segurado interessado, cumprindo o seu ônus da prova, questione na via administrativa ou na via judicial para que ele saia da inércia e formule uma impugnação do ato de concessão do benefício em 10 anos, sob pena de decadência. No que a nova lei, no que essa lei agora de 2019, janeiro ou março, ela foi convertida em lei, no que essa lei inovou? Ele introduziu na redação do artigo 103 a imposição do prazo de 10 anos, tanto para a revisão do ato de concessão, então, a partir do primeiro pagamento, que é o termo inicial da contagem do prazo, desde o primeiro pagamento, inicia-se um prazo de 10 anos para que o segurado postule, na via administrativa ou na via judicial, a revisão do ato de concessão, cumprindo o seu ônus da prova. Essa é a primeira dimensão do prazo. Vamos supor que a concessão aconteça no ano de 2020. Em fevereiro de 2020, o INSS concede o benefício para seu João. Ok, ato de concessão. Está concedido o benefício. Ele vai ter até, do primeiro pagamento em diante, ele vai ter aproximadamente até fevereiro de 2030 para requerer a revisão do ato de concessão. Ok, era assim, continua sendo assim. No que a legislação inovou quando alterou o artigo 103 caput? O prazo de 10 anos se aplica para a revisão do ato de concessão e também aplica-se para o ato de indeferimento de revisão. Ou seja, vamos tentar traduzir de maneira mais clara numa linha do tempo. O segurado tem 10 anos para questionar o ato original de concessão. Suponha que ele requeira a revisão desse ato de concessão em maio de 2026. Está dentro do prazo, ok. Requereu em maio de 2026, suponha que o INSS muito prontamente, naquele mesmo mês, tenha indeferido a revisão. O que a inovação legislativa comporta consigo? A inovação legislativa dirá o seguinte: a partir do indeferimento da revisão, reinicia-se um curso de prazo de novos 10 anos para que esse indeferimento de revisão seja questionado na via administrativa ou na via judicial. Portanto, ele ganha mais 10 anos. Então, até aproximadamente maio de 2036, o segurado poderá questionar o ato de indeferimento da revisão que ele postulou dentro do primeiro prazo legal. Então, você vai ter dois prazos, digamos assim, vai ter dois trâmites de prazo, vai ter dois cursos de prazo, para ser um pouco mais claro. O primeiro prazo corre do ato de concessão em diante, o segundo prazo começa a correr do indeferimento, da negativa de acolhimento de um requerimento de revisão formulado pelo interessado. Daqui em diante, reinicia-se ou começa um novo curso de prazo de 10 anos, de novos 10 anos. Então, eu ouvi muita gente criticar a redação é ruim, mas para o segurado a redação veio a calhar, que deixa claro que são dois cursos temporais, dois cursos de prazo, digamos assim, diferentes. Um primeiro corre da revisão, um segundo corre da
do indeferimento do ato de revisão. Do ato de indeferimento de revisão, desculpa. Bom, para terminar esse panorama geral, ainda na apreciação da RMI. Em geral, em termos de estimativa de valor, em termos de estimativa do valor da renda, como é que você apura, como é que você calcula a renda mensal inicial de um benefício, né? Quando o ato administrativo de concessão de um benefício é praticado, quando o deferimento acontece, quando o reconhecimento do direito subjetivo acontece, qual é a mecânica, qual é a dinâmica, qual é a operação jurídica, em regra, aplicável para a quantificação do valor? Isso vai estar no artigo 28 da Lei 8.213. A operação de quantificação da renda do benefício é regida pelo artigo 28, que dirá: ressalvados os benefícios de legislação especial. Por exemplo, pensão continuada para vítima de talidomida, pensão especial para vítima do Césio 137 de Goiânia. Então, tirando as hipóteses de benefícios de alvo estrito, de caráter excepcional, especial, e excepcionados os benefícios de salário família e salário maternidade, são as exceções, a quantificação da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários é feita com base num instituto de direito previdenciário que se chama salário de benefício. Que a partir de agora eu vou chamar de SB. Então, ressalvados os benefícios de legislação especial, ressalvados os benefícios comuns de salário de família e salário de maternidade. Salário de família tem um valor fixo previsto na portaria 9 de 2019. Até 1.300 e poucos reais, o salário de família é de 30 e pouquinhos reais. Até 900 e alguma coisa, o salário de família é 46 reais. Então, o valor fixo pré-estabelecido não muda, não tem que calcular nada, é aplicar a portaria. Salário de maternidade para empregada é o valor atual, porque não pode, é o valor atual da renda, é o valor atual salarial, que tem aquela decisão do Supremo dizendo que a mamãe, né, a trabalhadora, tem direito à irredutibilidade da sua renda durante o afastamento do trabalho após a maternidade. Então tem o que calcular, é verificar quanto ganhava, tem que continuar ganhando. Embora isso vai ter algumas implicações que fogem à aula de hoje, quanto a dever do INSS e dever do empregador. Mas enfim, aí foge da aula. Para todos os outros benefícios, como é que você apura? Com base no salário de benefício. E o que é o salário de benefício? É um instituto de direito previdenciário que serve como base de cálculo da renda mensal inicial da expressiva maioria dos benefícios previdenciários, que existem exceções. Tá, e como é que eu chego nesse valor? O que é e no que consiste o salário de benefício? Ele consiste numa média aritmética simples. Uma média aritmética não ponderada, simples. Dos salários de contribuição do segurado. De todos? Não, lá fora teve uma moça que falou assim, fala da revisão da vida toda, vai ter tudo a ver com isso aqui. Por isso eu vou começar por ela. Então, o que é o salário de benefício? Consiste na média aritmética simples dos salários de contribuição do segurado, mas não de todos. De quais salários de contribuição? Dos salários de contribuição apurados a partir da competência de julho de 94. Aí muita gente acha isso estranho, né? Por que julho de 94? Apareceu um cometa no planeta Terra? É um mês místico? É uma competência espiritualmente diferenciada? O que aconteceu em julho de 94? Conversão monetária. A gente saiu do padrão monetário do Cruzeiro Real, que teve uma transição para o RV, e definitivamente migramos para a unidade monetária real. Então, o que quis o legislador? Onde é que isso está? Isso foi
estabelecido pela Lei 9876 de 99. Então, o nosso legislador quis evitar conversão de unidades monetárias nessa operação matemática. Vamos fazer a operação matemática a moda mais simples possível, usando só os valores salariais do trabalhador, desde a competência julho de 94, para não misturar salário recebido em cruzeiro real, em cruzado novo, em réis. Vamos usar só valores salariais em reais. Facilita a operação. Ok. Bom, usamos todos os salários de contribuição nessa média aritmética? Não. Usamos os maiores, usamos os melhores. Porque nós vamos excluir, nós vamos rechaçar, nós vamos eliminar da operação matemática os 20% menores. Como assim? Não entendi. Funciona assim em termos práticos. Nós vamos, imagine um trabalhador que é bancário. Ele foi contratado pelo Banco Itaú em 1990. Em julho de 90 ele é contratado pelo Itaú, só trabalhou a vida toda no Itaú e se aposenta por idade em 2020. Se aposenta por idade. Como é que a gente apura a renda mensal inicial dele? Computando os seus valores salariais para chegar ao salário de benefício. Beleza. Nós computamos todos os salários mês a mês desse sujeito aqui, desse trabalhador? Não. O primeiro fator de exclusão é tira do cálculo, tira da sua planilha de cálculos os valores salariais mês a mês anteriores a julho de 94. Vamos trabalhar só com julho de 94 em diante. Então nós vamos trabalhar com julho de 94, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, depois 95, 96, 97, até 2020, todos. E vamos fazer a atualização, a correção monetária de todos os salários de contribuição até a data da concessão, até a DIB, até a data de início do benefício. Então nós vamos atualizar todos, mês a mês, até a data de início. Atualizamos todos. Então a gente vai aplicar o índice de correção monetária, incidente sobre cada salário, mês a mês, atualizando esses valores até a data de início do benefício. Feito isso, a gente faz um ranking. A gente faz uma ordem decrescente de valores. Salário mais alto. Ah, esse mês aqui, atualizadamente, o segurado recebeu o equivalente hoje a R$ 4.500. 4.400, 4.300, 4.200, 4.100, 4.000, 3.900. Do maior para o menor. Você vai do primeiro até o último, ranqueia. Suponha que nessa lista aqui você tenha 100 meses, 100 salários, 100 competências. Vai do primeiro até o centésimo. O que manda a lei 9876? Utilize somente os 80 melhores, os 80% melhores, os 80% maiores valores salariais, e exclua da operação matemática, exclua da operação de apuração da média aritmética, os salários mais baixos. Em geral, não é uma regra jurídica, mas é uma regra no plano empírico, não, é uma impressão empírica. Em geral, os valores mais baixos são os valores de início de carreira, né, em que ele era ainda bancário júnior, depois ele virou bancário sênior, depois ele virou gerente, depois virou gerente geral. A tendência é que o valor salarial ao longo da vida vá aumentando. Mas é uma tendência, uma constatação meramente empírica. O teste concreto você vai fazer corrigindo monetariamente todos os valores salariais desde julho de 94 até a DIB. E ranqueia. Os maiores valores salariais você usa na planilha, os 20% menores, você exclui, você elimina, você deleta, sem medo, deleta. E usando esses 80% maiores, usando esse acervo, você aplica a regra que eu acabei de comentar. Faça a média aritmética simples e chega e quantifica um valor. Esse valor é o salário de benefício. A renda mensal inicial é calculada com a aplicação de um coeficiente X% sobre o salário de benefício.
Exemplo, aposentadoria por idade, que foi o meu exemplo. 70% mais 1% a cada ano completo, a cada grupo de 12 meses de contribuição. Ok? Então, dependendo do número de contribuições, você aumenta de 70% para 71%, 72%, 80%, 89%. Aposentadoria por tempo de contribuição, 100%. Aposentadoria especial, 100%. Auxílio-doença, 91%. Aposentadoria por invalidez, 100%. Auxílio-acidente, 50%. Então, varia conforme a espécie de benefício, o coeficiente. A base de cálculo não varia. Ressalvada a aplicação do fator previdenciário. Que ainda persiste. Para quem não consegue atingir aquela fórmula 95-85, que já virou 96-86, a aposentadoria por tempo de contribuição é calculada com um salário de benefício, em que você multiplica a média aritmética pelo fator previdenciário. Isso está no anexo único da Lei 9876 de 99. Para o trabalhador que tiver alcançado uma pontuação, se homem, 96 como? Idade mais tempo de contribuição. Homem que alcança essa pontuação, mulher que alcança a pontuação 86, fica fora da incidência do fator. Você vai ter uma aposentadoria por tempo de contribuição calculada sem a incidência do fator previdenciário. Então ele ainda persiste? Persiste. Para um público aposentado, para um universo de aposentados por tempo de contribuição que não atingem essa pontuação, que está prevista no artigo 29C da Lei 8.213. Muito bem, agora vamos às teses revisionais principais para quem questiona revisão de RMI. E vou começar pela revisão da vida inteira. A primeira tese revisional importante para a gente apreciar é a revisão que vulgarmente se chama de revisão da vida inteira ou revisão do PBC total. Qual é a pretensão do segurado quando ele requer esta revisão? Ele diz assim, olha, o ato administrativo de concessão do meu benefício foi viciado. Viciado por quê? Porque o INSS aplicou uma norma inconstitucional. Aplicou uma norma inconstitucional. Qual norma inconstitucional? O artigo 3º da Lei 9876. Por quê? Diz o autor, diz o segurado, olha, a Lei 9876 alterou no seu artigo 1º a redação do artigo 29 da Lei 8.213. Dizendo assim, olha, a partir de agora, a apuração do salário de benefício vai ser com base na média aritmética dos salários de contribuição. Como é que era antes? Antes você pegava a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição desde... Desculpa, vou refazer o raciocínio. Antes da edição da Lei 9876, como era a operação de cálculo dos benefícios? Usando os 36 últimos salários de contribuição do segurado, num período não superior a 48 meses, fazendo a média aritmética simples desses 36 últimos salários de contribuição. Ponto final. Qual foi a alteração da Lei 9876? A partir da edição da Lei 9876 de 99, a mecânica de cálculo do salário de benefício passa a ser a que eu expliquei agora. A apuração da média aritmética simples dos salários de contribuição corrigidos monetariamente com a exclusão dos 20% menores. Essa é a regra que passou a constar no artigo 29. Mas, Igor, e a questão da limitação de juros de 94 para frente? Essa limitação não está no texto da Lei 8.213. Essa limitação ficou numa norma de transição que está no artigo 3º da Lei 9876. Essa norma de transição diz mais ou menos assim: para quem, na data de edição dessa lei, ou seja, em 99, para quem, na data da edição dessa lei, já for segurado, a aplicação
o cálculo da renda mensal inicial, o cálculo do salário de benefício, levará em conta apenas os valores salariais computados desde julho de 94, excluindo-se os anteriores, excluindo-se os pretéritos. Então, qual é o raciocínio do autor? Qual é o raciocínio do segurado, quando ele pleiteia a tal revisão da vida toda? Ora, a regra de transição ficou pior do que a regra definitiva. A regra de transição é mais restritiva, ela restringe no tempo os salários a serem computados. A regra de transição é mais grave, a regra de transição tende a um resultado prejudicial em termos econômicos ao segurado, e ela, em comparação com a regra definitiva, pode ser chamada de uma regra pior, menos benéfica. E em tese, qual é a tese formulada para requerer essa revisão? Isso violaria o princípio da isonomia, o princípio da proporcionalidade. Eu invento uma série de outros princípios, mas em geral esses dois. Isonomia e proporcionalidade. Então o argumento é: devemos descartar a norma de transição porque ela acabou tendo um teor pior do que a norma definitivamente estampada no texto da lei do plano de benefício, da lei 8.213. Ora, veja, na minha cabeça isso não faz muito sentido. Primeiro porque essa interpretação, melhor, pior, é uma interpretação pobre. Como eu falei, se você estende muito para trás o período de apuração, o período do PBC, do período básico de cálculo, quanto mais para trás você anda, maior é a tendência de fato, do plano empírico, você levar em conta, computar, agregar valores salariais mais baixos, valores de início de carreira. Mas sempre tem um que começa ganhando bem, anda mal, anda bem, anda mal, anda bem, tudo bem. E eventualmente, num caso concreto, você pode ter um interesse econômico, um aproveitamento econômico favorável desses valores salariais mais antigos. Mas veja, talvez não resista a essa tese, é uma outra abordagem, uma abordagem finalística. Qual é a finalidade da norma? É o incremento de eficiência na prestação do serviço público. Eu quero otimizar, eu quero simplificar a operação matemática, a operação financeira de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios, sem que isso possa necessariamente implicar em prejuízo econômico. Não existe uma relação concreta, não existe um sinalagma, não existe um link inescapável entre fazer desse jeito e ter pior resultado econômico. Não necessariamente. Pelo contrário, a empiria revela que quanto mais para trás você anda, maior a tendência de valores salários mais baixos em início de carreira. Então, em geral, essa tese é uma tese vitoriosa no judiciário? Não. Ela está aguardando posicionamento do STJ em regime de recurso repetitivo. O STJ já separou um tema para essa questão, mas nas instâncias inferiores, e eu posso dizer com certeza aqui no Rio de Janeiro, essa é uma tese que não vinga, em geral. Tem um ou outro juízo federal que acolhe, tem um ou outro juízo federal que julga procedente, mas em geral, quando isso bate no TRF, a decisão, o posicionamento do tribunal tem sido no sentido de rejeitar a tese e julgar improcedente o pedido. É uma tese engenhosa, mas juridicamente eu não sei se ela é das melhores. Bom, segunda tese revisional, e eu diria que ela hoje é uma das mais frequentes no contencioso. É a tese revisional que visa agregar ao tempo de contribuição a contagem especial de determinados períodos contributivos mediante conversão de tempo especial em tempo comum. Essa vai esbarrar em alguns problemas. Essa vai esbarrar em alguns problemas práticos. Primeiro problema. Canso de receber citações em que o autor enche a boca na petição inicial para dizer assim: olha, eu quero a revisão do ato de concessão do meu benefício, porque o INSS computou no meu tempo de contribuição todos os períodos de trabalho como períodos comuns.
Mas eu trabalhei na... sei lá, vou inventar uma fábrica. Eu trabalhei um período na Michelin, produzindo pneus. Exemplo hipotético. E lá na Michelin eu usava um protetor auricular que o ruído ambiental na empresa era de 92 decibéis. Eu acho que o INSS deveria ter feito uma contagem diferenciada, uma contagem especial, do período de trabalho em que eu laborei nessa empresa. Em tese, ou abstratamente considerada, a pretensão é legítima, a pretensão boa, uma pretensão viável, digamos assim. Quais são os empecilhos? Na prática, o que eu vejo? Vamos lá, vou contestar essa demanda. Peço o processo administrativo concessório. Vem aqui o PA, vamos ver como é que foi esse requerimento administrativo? Vem. Em geral, em mais da metade dos casos, o que eu constato? Quando o sujeito fez o requerimento inicial, quando o ato de concessão foi praticado, ele não apresentou rigorosamente nenhum formulário. SB40, PPP, formulário de IRBEM, não sei das quantas, nada que pudesse insinuar exposição a algum agente ambiental nocivo, à saúde ou à sua integridade física. Então, se ele vem em juízo, ou se ele vem em requerimento administrativo superveniente, requerer a revisão do ato de concessão, esse requerimento guarda consigo um ineditismo. Cara, o INSS nunca tinha ouvido falar na hipótese dele ter trabalhado na Michelin exposto a esse ruído tão expressivo. Se eu tenho ineditismo, eu vou ter algumas consequências jurídicas. Bom, vamos para as consequências no processo administrativo. O que diz a Instrução Normativa 77 de 2015? IN 77. O segurado interessado tem direito de requerer na via administrativa a revisão do ato concessório. Legítimo. Bacana. Só que se ele faz o requerimento de revisão apresentando documento novo, se a revisão for deferida, se o requerimento de revisão for deferido, for admitido, se for encampado pela administração pública, pelo INSS, os efeitos financeiros da revisão são contados apenas a partir da data do pedido de revisão, da DPR. Da DPR em diante. Ex nunc. Os efeitos financeiros não retroagem. Então veja, qual é o principal erro do advogado, qual é o principal erro do autor, do demandante, quando postula na via administrativa ou na via judicial esta revisão? Em geral, o advogado, muito afoito, muito olhudo, diz assim: quero a revisão e quero receber todos os atrasados desde a DIB. Mas peraí, o analista do INSS era vidente, ele era tarólogo, cartomante, ele tinha visão além do alcance para saber que você trabalhou exposto a esse ruído? Que quando você fez o requerimento, eu consultei o PA, você juntou a carteira de trabalho. O teu período contributivo estava no CNIS e eu fiz a contagem comum, como manda a lei. Se você não me junta, se você não me apresenta um formulário, um SB40, um DIRBEM, não sei das quantas, um PPP, eu, analista do INSS, não tenho poderes mediúnicos, poderes de vidência. Eu não sou mágico para saber que você trabalhou em tais circunstâncias. A partir do momento em que você demonstra, a partir do momento em que você apresenta esse documento novo, eu acolho o seu requerimento de revisão, só que eu não lhe pago atrasados, porque eu não estou em mora contigo. O ato de concessão não foi defeituoso, por isso que eu fiz questão de mostrar isso no início da aula. O ato de concessão não foi viciado. Você teve algum defeito na análise dos fatos? Pelo contrário, o INSS analisou os fatos como eles foram apresentados, de maneira comum. Houve algum defeito na análise jurídica? Nenhum. Nenhum defeito, porque ao que foi apresentado no PA, a aposentadoria tinha caráter comum, tinha caráter simples, não tinha contagem especial para fazer. Então o INSS apreciou os fatos corretamente e aplicou as normas jurídicas incidentes sobre o caso, sem erro, sem defeito, sem vício.
A apresentação do documento novo muda o cenário fático. A apresentação do documento novo muda o cenário das normas jurídicas aplicáveis. Então, a partir de então, da apresentação do documento novo, que o segurado terá direito à modificação do valor da renda mensal inicial e os seus desdobramentos financeiros. É dali para frente. Bom, é como eu sustento nas contestações, é como os colegas em geral sustentam, mas em geral, os juízes não se sensibilizam com esse argumento. Dizem, olha, mas fato é que o segurado trabalhou exposto. Fato é que se ele tivesse apresentado o PPP, ele teria direito à contagem especial desde a data de início do benefício. Fato é que nem sempre a empresa está disposta a entregar o PPP quando o segurado faz o requerimento, o que também é verdade. Não é problema do INSS, é problema da relação laboral entre empregado e empregador. Mas é fato também que existe uma dificuldade fática de acesso a esse tipo de documento PPP. Então os juízes não se sensibilizam muito com esse argumento formal, com esse argumento técnico, com esse argumento, digamos assim, procedimental. Em geral, o juiz determina a revisão com efeitos retroativos, ou a data de início de benefício, ou a data de ajuizamentação, quando muito. Dificilmente o juiz, só o juiz da 25, aqui, o Eduardo André, limita ou a data da citação do INSS ou a data do requerimento administrativo de revisão, quando ele houver na via administrativa. Aliás, é um outro argumento, né? Aí o ineditivo na via judicial. Canso de receber também, o processo administrativo chega, o sujeito não apresentou nenhum PPP, e o segurado ajuiza a demanda judicial para reconhecer um período especial. Aí, quando eu olho o PA, não havia no requerimento original nenhum PPP e não há nenhum requerimento de revisão superveniente nesse prazo de 10 anos. Nem se mexeu, nem se deu ao trabalho de requerer revisão na via administrativa. Vai logo para a via judicial. Se a gente fosse usar aquela decisão do Supremo sobre o prévio requerimento administrativo, sobre o interesse de agir, era para extinguir esse processo judicial sem resolução do mérito, com base no 485, inciso 6 do CPC. Falta de interesse e necessidade. Se você não teve negativa, se você não teve resistência, se você não ouviu não, provocar o judiciário não era necessário ainda. Busque a via administrativa, tente o reconhecimento administrativo do seu direito, e se houver resistência, se houver negativa, se você ouvir o não, nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito escapa da apreciação judicial. Aí sim nasce o interesse de agir. Mas também, em geral, os juízes não se sensibilizam com esse argumento. O contencioso previdenciário, aqui que ninguém nos discute. O contencioso previdenciário é uma espécie de vale-tudo, ou MMA jurídico. Vale tudo. Porrada come, ninguém, os filhos choram, a mãe não vê. Tem uma decisão do STJ que, assim, para mim, é a pior. É para fechar a porta do direito e vamos estudar contabilidade, porque dá vontade de desistir. Pô, não faça isso também com outra classe do teu irmão aqui. Pô, não, contabilidade é legal. Pô, pelo amor de Deus, respeite. O STJ disse assim, olha, em demandas previdenciárias, não se produz os efeitos materiais da coisa julgada. Você não tem coisa julgada material em demanda previdenciária, porque sempre remanesce para o segurado a possibilidade, isso dito por um tribunal superior, sempre remanesce para o segurado a possibilidade de reformular o pedido numa segunda ação judicial com prova nova. Então o STJ está dizendo assim, vou desenhar. Ação 1. Vou propor a ação 1 dizendo que eu tenho direito à aposentadoria. Julgo improcedente o pedido, você não tem tempo suficiente. Aí eu recorro, transito em julgado. Se o direito previdenciário fosse um ramo normal do direito, se a gente fosse aplicar processo civil como manda o CPC, transitando em julgado uma sentença irrecorrível, né, imodificável, o conteúdo da decisão não pode ser alterado, a não ser na via da ação rescisória, nos casos especificamente do 986 do CPC. Não é para rediscutir isso aqui. Aí o que diz o STJ? Não, peraí, calma. O direito previdenciário tem uma dimensão social. Então vamos permitir que o mesmo segurado
propõe uma ação 2, com o mesmo pedido e mesma causa de pedir, com identidade plena de pretensão, desde que ele apresente prova nova. Uma CTPS que estava na casa da tia, ele achou. Um termo de rescisão de contrato de trabalho que estava na casa da ex-mulher, que reconciliou, achou o documento. Prova nova. Com prova nova, você pode reformular a demanda sem que seja incidente, sem que seja aplicável o argumento da coisa julgada material. Dá vontade de... Pô, cara, a segurança jurídica vai para onde? Não existe. A segurança jurídica foi para o Beleléu. Há muito tempo. E olha só, se você tem jurisprudência admitindo a ação 2, por que não a ação 3? Por que não a ação 4? Quer dizer, eu vou envelhecer procurador e o mesmo autor vai reformular a mesma demanda de tempos em tempos? Peraí, né? Não dá, não dá. Se a gente contar em Portugal, vão zoar a gente. Vamos ser sacaneados. Outra vai dar briga. Vai dar, essa porrada vai comer. Reforma da Previdência. Artigo 25 da reforma promulgada ontem. Isso aqui a porrada vai cantar. Deixa eu ver se é o artigo 25. Artigo 25 da Emenda Constitucional 103. Reforma da Previdência promulgada ontem. O que diz o artigo 25? Fica vedada, a partir da edição dessa emenda, ontem foi 13, né? A partir de 13/11/2019, está proibida a contagem fictícia de tempo de contribuição para qualquer efeito, seja para concessão de benefício dentro do regime geral, seja para contagem recíproca entre regimes diferentes. Para contagem recíproca, já tinha regra ordinária nesse sentido. Já não se admitia a contagem fictícia com migração de regime geral para regime próprio, nem vice-versa. Ok. Agora, dentro do mesmo regime, a emenda constitucional está dizendo: está proibida doravante, de hoje em diante, não admito mais contagem fictícia de tempo de contribuição para conceder benefício. Ou seja, se formos cumprir isso aqui literalmente, acabou conversão de tempo especial em tempo comum. Acabou. Lógico, de ontem para frente. Mas e o período que eu trabalhei na Michelin até ano passado? Ok. Tempus regit actum. Até 12 de novembro, você computa o tempo especial e converte o especial em comum. Se você for homem, usando o fator 1.4, se você for mulher, usando o fator 1.2. Agora, continuo trabalhando na Michelin até hoje. De hoje em diante, de ontem em diante, o seu tempo de trabalho em condições especiais na empresa, em que você está exposto ao agente nocivo à saúde, não vai ser mais objeto de contagem fictícia, contagem com artifício de aumento. Contagem fictícia é qualquer contagem de tempo de contribuição que você usa artificialmente um instrumento de incremento. Eu trabalhei 10 anos, mas computo 14, se sou homem. Eu sou mulher, trabalhei 10 anos e computo 12. Então esses 2 a mais, esses 4 a mais são um artifício de ficção. A partir de hoje, artifício de ficção acaba. Isso vai dar uma briga, isso vai dar uma encrenca, a porrada vai comer. Tem que ver se a saúde é fictícia também. Pois é. Porra, bicho. Tá gravando isso aqui? Tá. Então, vamos continuar aqui no mundo de Neverland. Vamos levar uma discussão mais acadêmica. Bom, vamos a uma terceira tese revisional. Essa aqui dá trabalho também. É muito comum, mas muito mesmo, que o segurado pretenda computar, para fim de cálculo da renda mensal inicial do seu benefício, tempo de contribuição ou valores salariais reconhecidos no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, a terceira modalidade de revisão diz respeito à repercussão de sentença trabalhista. Vou resumir assim. É muito comum.
E vocês não acreditam, é inacreditável como o INSS resiste a esse tipo de requerimento revisional. É assim, um negócio espantoso. Por quê? Por que existe essa resistência? Se a gente for pegar a instrução normativa, a IN 77, deixa eu ver se eu tenho o artigo aqui anotado na cola. Artigo 71 a 75. Artigo 71 a 75. Eles dizem o seguinte, olha, sempre que o segurado procurar o INSS requerendo a revisão do ato de concessão para computar tempo ou valores salariais reconhecidos na esfera da Justiça do Trabalho, o INSS não deve prontamente, o INSS não deve automaticamente computar. O que o INSS deve fazer? Submeter a uma análise administrativa para fim de validação. É o que está no texto da instrução normativa. Até aí, a gente pode até discutir, porque, veja só, vamos usar o processo civil a ferro e fogo. Sentença trabalhista produz efeitos interpartes. Empregado, empresa. O INSS não foi parte da lide. O INSS é um terceiro estranho a esse conflito da Justiça do Trabalho. Não dá para empurrar na goela do INSS o conteúdo dessa decisão judicial da Justiça do Trabalho, porque ele não foi parte. Formalmente falando, ok, nem me venha com o argumento, mas o INSS tomou ciência do conteúdo da decisão trabalhista por ocasião do recolhimento das contribuições patronais que decorrem da sentença. Não foi o INSS, foi a União. Também formalmente o argumento é frustrado. O argumento é frustrado. Você pode até discutir, mas quem representou a União foi a PGF. Sim, mas a PGF é representante da entidade União. Naquele ato, a PGF não era representante judicial da entidade INSS. O INSS não fez parte desse conflito. Nem como parte, nem como interveniente interessado na liquidação e pagamento de contribuições. De nenhuma maneira o INSS foi parte. Então faz sentido a instrução normativa condicionar o requerimento de revisão para contagem de tempo ou inserção de valores salariais que decorram de sentença trabalhista. Isso depende de uma análise administrativa e da consequente validação. Qual é o medo? Assim, do que a administração pública morre de medo nesse tipo de requerimento? Da fraude, do conluio. Porque é muito comum, por exemplo, o acordo trabalhista. É muito comum a sentença trabalhista proferida, prolatada com base em confissão ficta, em revelia do réu. Quer dizer, olha só o cenário. Esse aqui é até pior, é confissão ficta. O autor diz assim, trabalhei na Michelin, exposto a amianto e ruído de 100 decibéis todo dia, de 1990 a 2015. 25 anos, é justamente o tempo que ele precisa para aposentadoria especial. Aí citamos a Michelin. A Michelin perde o prazo para contestar a revelia do réu, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados no inicial. Com base nessa confissão ficta, com base nessa presunção de veracidade da inicial do João, o juiz do trabalho julga procedente o pedido. Mas, cara, qual certeza que eu tenho? Certeza fática. Qual certeza fática que eu e INSS tenho, eu que não tive a oportunidade de manifestar nesse processo, eu que não sou sequer um terceiro interveniente nesse processo, como é que eu vou ter a certeza fática de que o João trabalhou nessa atividade, exposto a esses agentes, nesse período todo? Então eu preciso apurar. E eu preciso checar a veracidade. Ok. Justo, legítimo. E para fazer isso, aí está o mal da instrução normativa. A instrução normativa vai exigir uma série de comprovações ou recomprovações documentais. Então, na cabeça do segurado, na cabeça do autor, eu também tenho que me colocar no lugar do sujeito. Poxa, mas eu já contratei um advogado trabalhista, essa minha demanda trabalhista já me consumiu dinheiro, tempo, energia, saúde mental durante X anos, e agora me veio o INSS pedir tudo de novo. Ah, meu Deus, não aguento mais.
Aí vamos sair desse cenário fático para o cenário jurídico. A quem compete dirimir conflitos de natureza trabalhista? Artigo 114 da Constituição, a Justiça do Trabalho. Tem outra instância pública competente para resolver definitivamente um conflito de interesses que decorra de uma relação de trabalho? Não tem. É lá. Em caráter definitivo, é lá. Então veja, se o INSS não computasse, vamos supor, o INSS não reconhece esse período contributivo, o que vale mais, assim, em termos de potência jurídica? O que vale mais? O que tem mais peso? Vamos dimensionar peso, vamos quantificar peso, vamos aquilatar. A decisão administrativa do INSS que rejeita o período contributivo ou a decisão judicial transitada em julgado da Justiça do Trabalho que reconhece o período laboral, afirma a ocorrência dele e compele a empresa condenada ao pagamento das contribuições previdenciárias e, se for o caso, inclusive com o adicional do RAT-SAT, porque o período é insalubre. O que vale mais? Então, assim, no fundo, gostando ou não, concordando ou não, em alguma medida, essa decisão trabalhista eu vou chamar de indiscutível. Ao final das contas, não é? Então, existe uma resistência tremenda do INSS, a análise não reconhece, não valida. E aí, muitas vezes, eu já ouvi de segurado em audiência, já ouvi de advogado, dizer assim, olha, o próprio analista do INSS diz assim, olha, eu aqui não posso, não vou fazer a revisão não, mas contrata um advogado que na justiça você consegue. Dizem as más línguas que às vezes até entrega o cartão de visita, só tem um advogado aí. Verdade. É o que quebra aí, né? Com o administrativo. Tem, eu sei. Não, opa. Deve ter, né? Já entregaram. Já entregaram aí? Opa. Legal. Mas tem tudo, amigo. Deve Tem ter. de dois lados. Onde tem fumaça tem fogo, né? Não, Se isso não tudo tem, que cara. acontece. Mas em todo lugar tem, cara. Não pode ter, pelo amor de Deus. Ué, o outro não diz deveria aí. ter. Tá Não gravando. deveria ter. O outro não diz aí, bota minha filha que eu quero que ela seja embargadora e todo mundo senta. Isso aqui é sério, meu? Bom, então isso desemboca no judiciário e aqui bateu, levou. O judiciário ele é muito... o índice de procedência desse tipo de demanda é muito alto. Muito alto. A nossa defesa assim, é muito pobre. A defesa é com base, não fui parte do processo trabalhista, eu tinha que analisar, talvez a parte não juntou prova documental suficiente na via administrativa, não venha culpar o INSS não. O que vai ser interessante discutir é o que a gente já tinha discutido no caso 2. A partir de quando essa revisão produz efeitos financeiros? Porque veja só, o ato original praticado pelo INSS era defeituoso? Não. O ato original não foi defeituoso, porque o INSS concedeu benefício antes da sentença trabalhista, ou antes dela transitar em julgado, o INSS concedeu o benefício do modo, ou atento ao que continha o CNIS, atento ao que havia de prova no momento da concessão. Apreciou bem, aplicou bem o direito. Depois da concessão, vem o requerente, vem o segurado, pedir a revisão, dizendo, olha, tem fato novo, tem documento novo. Está aqui a sentença trabalhista da 2ª Vara do Trabalho de Niterói. Fato novo, documento novo. Aí vamos rediscutir. A partir de quando eu reviso? A partir de quando eu pago para o segurado o novo valor da aposentadoria? Desde a data de início, retroativamente, ou só da data do pedido de revisão em diante? Então a mesma discussão vai se reacender nesse tipo de revisão e, em geral, o juiz federal, aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro, ele determina o pagamento retroativo. O argumento é o seguinte, olha, o segurado não tinha outro meio de reconhecer o vínculo trabalhista, ou reconhecer o tempo especial, ou reconhecer o valor salarial, se não fosse pela via da ação trabalhista, da reclamação trabalhista. Então não é culpa dele. Ele na verdade, é mais uma vítima das burocracias para o reconhecimento de direitos. Se a ação trabalhista demorou muito, é fato alheio à vontade dele. Se ele só conseguiu o documento, a sentença trabalhista transitada em julgado 5 anos depois, 3 anos depois, é alheio à vontade dele. Então o juiz federal se sensibiliza com esse argumento e diz, INSS, paga retroativamente desde o ato de concessão. Mesmo que o ato de concessão não tenha sido viciado, revise o benefício e pague os atrasados. Em geral, é assim que o juiz federal decide. Quarta tese. É mais sério. É a tese do melhor benefício. É uma tese que se fundamenta
apresenta num dispositivo da Instrução Normativa 77, que diz assim: ao atender o segurado, o INSS deve orientar, até parece, né? O INSS deve, isso aqui é para rir mesmo. O INSS deve orientar o segurado quanto à melhor perspectiva, quanto à melhor projeção dos seus direitos. Diz assim, olha, não requer aposentadoria por idade não, requer aposentadoria especial, requer aposentadoria por tempo, deixa para requerer mês que vem que você vai fazer a pontuação 96, não vai incidir fator. Tem que orientar. Pelo que está na instrução normativa, deveria orientar. Pois bem, tem um outro dispositivo na instrução normativa, 687. Artigo 687 da instrução normativa que diz assim: caso o segurado não tenha sido orientado no atendimento que levou à concessão do benefício original, caso ele não tenha sido orientado. Como é que eu vou saber se ele foi orientado? Orientação é alguma coisa que faz de boca, né? Tem um jeito de você saber. Quem manuseia processo administrativo já deve ter visto uma folhinha lá, um documento, um termo de concordância. Então o INSS faz o sujeitinho assinar. Declaro que concordo com a aposentadoria comum, não concordo com a comum, só quero a especial, aceito a especial, mas pode vir qualquer coisa. Se não der especial, venha por idade. Tô pegando qualquer um, carnaval na Bahia. Então tem um termo mais ou menos assim. Quem manuseia o PA já viu esse documento. Então isso serve como comprovação de que ele foi presumidamente orientado. Ó, preencha aí. Tu vai segurar a bagaça. Responsabilidade, a escolha foi sua. Você tem um monte de opções. Faça o que você achar melhor. Então, em geral, tem esse termo de... Tem um nomezinho bonito, termo de escolha, termo de... uma coisa do tipo. É. Ai, gente chata. Oh, meu Deus do céu. Desculpa. Bom, se o segurado não foi orientado no ato de concessão do benefício sobre a melhor projeção dos seus direitos, o melhor benefício a ser obtido, a instrução normativa no artigo 687 assegura ao sujeito, assegura ao segurado, fica meio redundante, assegurar ao segurado, garante ao segurado a possibilidade de requerer a revisão do seu benefício para modificação da espécie ou modificação da data de início do benefício, reafirmação da DER, com efeitos retroativos. Então, a instrução normativa garante ao segurado o seguinte conforto. Olha, quando você for atendido para requerer o benefício, você tem que ser orientado. Se você não foi bem orientado e perceber que fez uma escolha ruim, se você fez uma escolha infeliz, você pode se arrepender da escolha que fez. Venha ao INSS de novo, reformule o seu requerimento, peça a revisão. Olha, me deram uma aposentadoria comum, mas eu tinha direito a especial. Mude a minha espécie de benefício. Olha, eu fiz um requerimento com DER no dia 10 de outubro, mas se eu tivesse requerido dia 5 de novembro, a RMI seria muito melhor. Projeta a minha DER para frente, reafirma a minha DER para frente aí. E esse reconhecimento de direito à revisão produzirá efeitos retroativos. Qual é o problema? O próprio INSS, que deveria cumprir a instrução normativa, resiste a esse tipo de requerimento sob o seguinte argumento: não, concedi a aposentadoria para você. Você já sacou a primeira prestação. Após o primeiro saque, você não pode mais renunciar à aposentadoria. Você não pode abrir mão da aposentadoria que eu te dei para pretender uma outra espécie, uma outra modalidade, uma outra caracterização, uma outra configuração de benefício. Ainda diz assim, não, o Supremo julgou que não cabe desaposentação. Mas peraí, calma. Eu não estou tratando especificamente de desaposentação. Não um ato de renúncia espontânea para você reformular o cálculo do benefício com novas contribuições após o jubilamento. Não é exatamente isso. Não é exatamente o caso que o Supremo julgou na apreciação da desaposentação. É uma outra hipótese. É uma hipótese que você, no momento do requerimento,
tinha uma pluralidade, tinha um leque de opções. Não foi bem orientado sobre a melhor opção, fez uma escolha financeiramente inadequada, que frustra o seu melhor interesse, e agora você quer o melhor benefício retroativamente. O que lhe é assegurado, o que lhe é garantido pelo regulamento, pela Instrução Normativa 77. Então, o INSS resiste ao que o regulamento operacional dos benefícios permite. É um negócio meio bipolar, um negócio meio caraca. O regulamento manda que a administração faça, a administração não faz o que o regulamento manda, e isso deságua no judiciário. Em geral, o judiciário tem sido permissivo com esse tipo de demanda, condenando o INSS a fazer a revisão, com a condenação à obrigação de pagar as diferenças vencidas de modo retroativa à dívida original. Em geral tem sido assim. Observação. Nas demandas judiciais desse tipo, que envolvam reafirmação da DER, reafirmação da data de entrada do requerimento, que vai ser influente na data de início do benefício, tem uma decisão do STJ, acho que é tema 985 ou 986, dizendo assim, em processos judiciais em que esteja em discussão a reafirmação da DER, o STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais até que o STJ resolva. Então, é regime de recurso repetitivo, está em discussão no STJ se pode o autor em juízo manipular a data de entrada de requerimento administrativo. E aí o STJ está determinando que nenhum juiz, por enquanto, decida essa contenda até que o STJ firme posição e afirme a tese. Então, se formos cumprir a decisão do STJ, processo nenhum com esse perfil pode tramitar. Tem que suspender o trâmite. Outra. Aplicação do IRSM de fevereiro de 94. Você, para de velharia, Igor. Achei que vinha para o curso de atualização. Velharia não. É tudo super atual. Estou no 5, não estou? O que é o IRSM? Índice de reajuste do salário mínimo. E o que está em discussão é o índice de reajuste do salário mínimo aplicável na competência fevereiro de 94. E nessa competência de fevereiro de 94, o índice de reajuste do salário mínimo era de 39,67%. Então essa sopa de letrinhas aqui, essa sopa de numerozinhos, você vai ver nas petições iniciais, nas demandas judiciais. A revisão de 3967, a revisão de IRSM. No que consiste? Se aplica para quem essa revisão? Para quem teve um benefício concedido, com um período básico de cálculo, que levasse em conta salários de contribuição que perpassem a competência fevereiro de 94. Então, do termo inicial do PBC, do primeiro salário computado no PBC, lembra como é que era o PBC em 94? Era composto pelos 36 últimos salários de contribuição, num período não superior a 48 meses. Então, o sujeito está requerendo a pensão em 96, em dezembro de 96. Qual vai ser a composição do período básico de cálculo dele? Os últimos 36 meses em que ele contribuiu, num período não superior a 48 meses, a 4 anos. Então você vai pegar esses 36 últimos períodos, 36 últimos salários, corrigir monetariamente até a DIB e chegar na média aritmética que vai corresponder ao salário de benefício. Se nesse período, se nesse conjunto de competências, se nessa lista de meses, você perpassar, se você passar por fevereiro de 94, fevereiro de 94 vai ser uma competência que deve ser corrigida monetariamente. Então, qual era o conflito? O INSS, na via administrativa, não aplicou esse índice, aplicou outro. E, em juízo, aí é questão pacificada em qualquer tribunal. No judiciário, chegou-se à conclusão que o índice de correção monetária correto a ser aplicado nessa competência era o IRSM de 39,67%. Velharia, isso aqui não se aplica mais, porque olha só,
Quem teve benefício concedido com PBC até fevereiro de 94, incluindo fevereiro de 94? Na pior das hipóteses, benefício com DIB em 98. PBC de, no máximo, 48 meses, né? Então, no máximo, na pior das hipóteses, DIB em 98. Então, DIB em 99 já estaria fora, DIB em 2000 estaria fora, DIB daí em diante estaria fora. Ok, está mesmo. Então, quem for propor uma ação individual hoje, uma ação condenatória individual hoje, esbarraria em dois problemas. Primeiro, você só teria direito a essa revisão se o seu benefício foi iniciado em um período que contemple no PVC a competência fevereiro de 94. Ok. Segundo problema, se o seu benefício foi concedido tão longe lá atrás, lembra da decadência? Já passaram 10 anos. Já não cabe mais a revisão da NMI. Já passou o tempo de você questionar o ato de concessão. Já era decadência. Pô, então para que você está falando isso se não é um problema atual? Não é aula de atualidade em direito previdenciário? É. O que está acontecendo agora? O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, mais ou menos em 2006 ou 2008, questionando, em caráter coletivo, e compelindo o INSS, em caráter coletivo, a revisar todos os benefícios compreendidos nessa hipótese de revisão. Então, é tutela coletiva de interesses transindividuais. E foi julgado procedente o pedido. Transitou em julgada a ACP em 2011. Depois sobreveio uma ação rescisória. O INSS tentou brigar numa rescisória. A decisão do TRF na rescisória transitou em julgado em 2013. O que começou a acontecer dali em diante? Passamos à execução, à etapa de cumprimento de sentença da ACP. Então, a ação rescisória transitou em julgado em 2013, a ação condenatória da ACP transitou em julgado em 2011. Mais ou menos em 2016, o INSS editou um memorando circular conjunto, Procuradoria, INSS, Ministério da Previdência na época, dizendo assim, olha, tendo em vista o decidido, foi aqui na 31ª vara, tendo em vista o que decidiu a 31ª vara do Rio de Janeiro, quem trabalhou foi a Lídia nesse processo, trabalhou igual uma maluca, tendo em vista que transitou em julgado tanto a ação condenatória da CP quanto a rescisória que visava rescindir o julgado, o INSS vai se render, perdi, vou revisar todo mundo. Beleza. O que está acontecendo de lá para cá? Vários segurados, compreendidos nesse período, que teriam em tese direito à revisão, estão propondo execução individual, mas tem muitas, do conteúdo do julgamento da ação civil pública, da determinação revisional imposta na ação civil pública. Então, é mais ou menos o Joãozinho dizer assim, olha, eu sou um dos segurados que teria direito à revisão. E eu quero que se faça a revisão do meu benefício, quero os atrasados. Ele tem direito à revisão? Tem. O INSS realmente tem que dar cumprimento ao que determinou o juízo da ação civil pública. O problema está no dimensionamento das diferenças vencidas a esse segurado. Por quê? Vamos aos problemas práticos. O que eu costumo ver em termos práticos nesse segurado que executa individualmente? Primeiro problema. É muito comum que esse segurado tivesse uma ação condenatória individual. Esse carinha aqui já tinha constituído advogado para uma ação condenatória. E se ele teve êxito, se essa ação condenatória for julgada procedente, o benefício dele já está revisto, ele já recebeu as diferenças por RPV ou por precatório. Concorda comigo? Então, olha só o cenário. Um sujeito, titular de benefício, já ajuizou a sua ação condenatória individual, já teve êxito, seu pedido foi julgado procedente, transitou em julgado, o INSS revisou e pagou as diferenças a ele devidas, via RPV ou precatório. Ainda assim, esse sujeito, sabe aquele sujeito que ouve o passarinho cantar? E eu tenho direito também!
Isso é muito capa do dia, né? Segurados têm direito a uma execução. Valor médio gira em torno de 100 mil reais. O cara cresce aquele olho, e eu tenho. Aí ele procura um advogado, o advogado, deixa comigo. Aí morre. Deixa comigo. Adianta não sei quantos honorários e deixa comigo, você é mole. Aí lá vai o mesmo segurado propor a execução individual da CP agora, em 2019. Primeiro problema. Conflito da coisa julgada na demanda individual com a coisa julgada na demanda coletiva. Primeiro conflito. Então, a rigor a gente aplica o artigo 485, inciso 5, para extinguir essa execução sem apreciar o mérito dela por conta da coisa julgada na demanda individual. Tem juiz que diz assim, olha, vamos aplicar com rigor a lei da ação civil pública. Diz assim, a demanda coletiva prevalece sobre a demanda individual se dela o sujeito, o autor da ação, não teve conhecimento e oportunidade de se manifestar em 30 dias. Realmente isso está na lei da ação civil pública. É um problema, uma barreira prática. Então ainda que a gente supere, tá, tudo bem, não é para extinguir a execução, mas vou executar o quê? Se eu já cumpri a obrigação de fazer e se eu já cumpri a obrigação de pagar. O que está sendo executado já foi adimplido. O que está sendo executado já foi pago. Então essa execução é para se ter zero. Valores inexistentes a executar. A obrigação de fazer já foi adimplida, a obrigação de pagar as diferenças também. E aí o que eu tenho requerido nas minhas defesas lá do 535? Contra esse autor aqui, que já teve uma condenatória individual, já teve o seu benefício revisto e já recebeu o RPV precatório, eu tenho que aplicar o 940 do Código Civil. Ninguém lembra dessa bagacinha aqui. O que diz o 940 do Código Civil? Todo aquele que demandar por dívida já paga no todo ou em parte é obrigado a indenizar aquele a quem cobra o correspondente ao dobro do que postula. Então, se eu recebi, é aquele que cobra 2 vezes e na segunda cobra o que já recebeu. É isso. O Código Civil diz assim, todo aquele que cobra por dívida já paga indenizará o devedor, o suposto devedor, aquele de quem eu estou cobrando, pelo dobro do que eu estou cobrando agora. Então, se eu venho nessa execução dizer, eu quero 50 mil de atrasados, eu, na minha defesa, já te paguei uma demanda individual, está aqui o RPV, está aqui o formulário, deixa de ser cara de pau, e ao invés de você receber 50, você vai pagar 100 para o INSS. Aí, olha, o engraçado é como é que o juiz... Engraçado é como o juiz decide isso. Porque além do 940, eu peço litigantes de má-fé, artigo 81 do CPC, exercício abusivo do direito de ação. A segunda ação é muito abusiva. Muito. É litigantes de má-fé, contra o litigante de má-fé, o artigo 81 prevê uma multa. Dá para aplicar cumulativamente a multa do ato atentatório à dignidade da jurisdição. Mas nem peço porque essa é revertida para o judiciário. Então, o problema é deles. Eu quero que reveste para a parte, eu quero que reveste para o INSS. Então eu peço isso, peço a litigante de má-fé. Aí, em geral, esse autor aqui, esse exequente, requer gratuidade de justiça. Ah, tadinho. Sempre pede. Gabriel não me deixa mentir. Tem gente que mora na Barra, no Recreio, que tem Toyota Hilux, que mora na Serrana que pede. Dono de empresa. Porra, bicho. Tem muito. Só com a gente, a classe média já bateu há muito tempo na Defensoria Pública e ninguém fala nada. Pois é. A Georgina, que também que você devia citar aí, está na Miami tranquilamente, faz parte desse pacote. Pois é. Então vamos tocar. Aí o que acontece? O juiz diz assim, olha só, vê se faz sentido. Defiro a gratuidade de justiça. Aí na hora de apreciar a execução, diz assim, realmente o autor já recebeu, nada a executar. Acolho a impugnação e execução do INSS e digo que essa execução é infrutífera. Nada a executar. Valores inexequíveis, nada a prosperar. No entanto, deixo de condenar o exequente na forma do artigo 940 porque ele tem gratuidade. E tem a ver uma coisa com outra. Gratuidade é para você eximir a parte do pagamento de despesas processuais. Isso não é despesa processual, isso é indenização civil. Isso é indenização civil. A gente pode até discutir a litigância de má-fé, mas o posicionamento do STJ é contra o litigante de má-fé, contra o litigante que abusa do direito de ação, não se aplicam as vantagens, as graciosidades da gratuidade de justiça.
Tem vários precedentes do STJ. Gratuidade é para litigante de boa fé. Gratuidade é para litigante do bem. Para quem abusa, para quem frauda, para quem tenta ser malandro em juízo, esquece as vantagens, esquece os beneplácitos da gratuidade. Arque com a multa. A gente pode até discutir, tá? Porque é sanção processual, artigo 81, é sanção processual, multa por litigância de má-fé. É sanção processual, mas o 940 é sanção civil. Então, na minha cabeça, o que é o certo? Condenar o pagamento da indenização em dobro e deixa o INSS tentar executar. Se ele tiver patrimônio, passa em júri, executa o carro, executa, sei lá, o que ele tiver de bens. Se for inexecuível, se não for frutífera a execução, problema do credor, problema do INSS. É a minha visão de ver, mas também não sou dono da verdade. É um jeito de enxergar esse problema. O que eu posso afirmar com convicção para vocês, toda semana eu recebo no mínimo uma meia dúzia dessas execuções. E o que é muito curioso para a gente pensar junto. Se você for reparar quem é o advogado desses exequentes, são sempre os mesmos. Então o que isso me sugere? Não estou acusando ninguém. O que isso me sugere? Que deve ter algum meio de captação de clientela. Não é? Como é que esse advogado, e são advogados de Santa Catarina, São Paulo e Paraná, e são sempre os mesmos. Não vou dizer os nomes. São Paulo, Santa Catarina e Paraná, são sempre os mesmos. Tem uma do Rio também. Como é que esses advogados captam tantos clientes com demandas idênticas? Simples. Será que não tem alguém que tem um banco de dados? E do outro lado deles que dão a eliminar. Os colegas do outro lado também que dão. Tem Estou sugerindo, é uma hipótese que deve muito ser rigorosamente apurada pela OAB, pela Corregedoria, enfim, por quem tiver competência para isso, não sou eu. É uma hipótese que eu estou alvitrando, porque é muito curioso, né? É um dado muito curioso. Vamos à sexta hipótese, a do artigo 29.2. A sexta demanda revisional, ainda muito frequente, a aplicação do artigo 29.2 da Lei 8.213 para benefícios por incapacidade. Qual é o conflito aqui? Aqui o INSS errou, vacilou, errou feio. A lei manda fazer como a gente já viu hoje. Usar a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, desde julho de 94, excluindo os 20% menores. É o que manda a lei, é o que manda o artigo 29.2 da Lei 8.213. Só que até 2009, o que o decreto mandava fazer? Usar todos os salários de contribuição para calcular auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O decreto mandava usar todos os salários de contribuição sem excluir os 20% menores. Então essa aqui realmente o INSS vacilou, porque o decreto estava em antinomia, estava em incongruência, estava incompatível com a lei e tem hierarquia, né? A pirâmide normativa, norma constitucional, norma ordinária, norma regulamentar. O regulamento é subalterno à lei, o regulamento não pode ser contra a legem. A gente aprende isso em administrativo 1, né? Não pode ser contra a legem. Decreto que contraria a lei não deve ser acolhido, deve ser reprimido, deve ser objeto de repulsa. Você, né, abole, você expele a sua aplicação e dá a primazia à aplicação da lei. Isso só foi retificado pelo INSS em 2009. Inclusive, houve uma ação civil pública, mais uma vez uma ação civil pública. E por que isso ainda é um litígio atual? Nessa ação civil pública foi feito um programa, uma programação de pagamento das diferenças devidas. O INSS reconheceu o erro, assinou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e disse assim, olha, eu me comprometo a revisar o benefício de todo mundo que sofreu esse defeito jurídico no ato de concessão, foi um defeito jurídico. Eu vou reconhecer meu erro, vou retificar todo mundo. E quem tiver diferenças para receber, eu vou fazer uma planilha. Recebe ano que vem quem for mais idoso, depois quem for mais jovenzinho vai recebendo depois. Isso para quem está com benefício ativo, quem ainda está aposentado por invalidez ou recebendo auxílio-doença. Para quem já não está mais recebendo auxílio-doença, porque se recuperou, voltou a trabalhar, a planilha
jogava muito para frente, para você ter ideia. Nesse ano 2019 está começando a programação de pagamento de quem era beneficiário de auxílio-doença e não é mais. E começa pelo mais idoso. Então hoje o idoso com mais de 70 anos está começando a receber as diferenças. Vai morrer, não vai receber. O camarada que tinha mais ou menos, o que hoje está com 50 anos, vai receber só em 2022. Nem recebeu. O INSS promoveu a retificação dos dados no sistema, mas não pagou as diferenças. Está programado para receber em 2022. Então qual é a demanda judicial que persiste até hoje? O cara não quer esperar, quero receber logo. Cadê meu dinheiro? Eu não sou obrigado a esperar até 2022. O termo de ajustamento de conduta foi INSS-MP. Eu não sou INSS, eu não sou MP, eu sou o João da Silva, eu quero meu dinheiro. É legítimo. É legítimo. Então, em geral, ele é vitorioso nesse tipo de demanda. Em geral, é. É uma demanda, digamos assim, boa. É uma demanda que não é podre, é boa para vitória, para êxito. Mas também o universo de pessoas que estão com benefício inativo, que não recebem mais, então nessa situação já não é mais tão expressivo assim. Já não é um universo de pessoas tão expressivo. Eu tinha mais algumas para falar, mas o tempo está acabando, né? Ah, não. Ó, tem uma que é exclusão do fator previdenciário para professor. Os professores, né? Coitado do professor, sempre sofre. Diz assim, olha, eu quero que o cálculo da minha aposentadoria seja feito sem fator previdenciário. O INSS erra juridicamente quando calcula o meu salário de benefício com fator previdenciário. A tese é boa ou a tese é podre? É podre. Sabe por quê? Qual é o argumento do professor? Ah, na aposentadoria especial não se aplica fator previdenciário. Eu não quero que você aplique a fator previdenciário na minha aposentadoria, porque eu me aposento 5 anos antes dos outros trabalhadores, não é? Pelo menos o professor do ensino básico, fundamental e médio. O universitário está fora. Mas a Constituição diz assim, o professor da escolinha, do ginásio, do ensino médio, se aposenta 5 anos mais jovem, mais precocemente, desculpa, do que o trabalhador em geral. Então, o professor dá uma forçada de barra para dizer que a aposentadoria do professor é uma aposentadoria especial de professor. Só que o argumento é um argumento podre. Por quê? A aposentadoria especial é um nome técnico de benefício previdenciário concedido a trabalhador que, no ambiente de trabalho, se expunha a condições ambientais nocivas à saúde ou à integridade física. Aí que eu ia brincar. Ouvi aquela criançada berrando o dia todo, enchendo o saco. Tia, passei no banheiro. Tia, tô na areia da merenda. Tia, o Chiquinho tá me beliscando. Deve ser um saco, né? Então isso atormenta psiquicamente o professor. Não, saindo da brincadeira, não dá para chamar o ambiente de trabalho de um professor de um ambiente hostil à sua saúde ou à sua integridade física. Em geral, não é. Então, a tese de que seria uma aposentadoria especial, tecnicamente, não se sustenta. É uma aposentadoria comum, só que com um tempo de contribuição diferenciado. Com um tempo de contribuição reduzido em relação ao trabalhador comum. Assim como é em relação ao rural. Rural também. Só que a idade é reduzida, né? Então, não me parece sustentável a tese. Aqui no Rio, no TRF2, a tese é perdedora e está aguardando um recurso repetitivo. Tem um tema, qual é o tema? Ah, não lembro o tema. Tem um tema no STJ também aguardando padronização, uniformização de entendimento em âmbito federal. Um litígio que está por vir, e eu aposto com você que vai acontecer, vem agora com a reforma da Previdência. Vai renascer um conflito hercúleo das cotas de pensão. Por quê? A reforma da Previdência promulgada ontem diz no seu texto, que a partir de agora, a pensão por morte vai ter uma RMI apurada por cotas. Como vai funcionar? Haverá uma cota base familiar de 50%,
do salário de benefício, agregada, somada, a cotas extras de 10% a cada dependente habilitado. Essas cotas são incidentes sobre o salário de benefício. Então, se apura a média aritmética, em vez de pagar 100% da média aritmética, você vai pagar 60% se tiver um dependente só, 70% se tiverem 2 dependentes, se tiverem 3, 80%, até 100%. Se tiver 6 dependentes, você não paga 110%. Paga até o limite de 100%. Tá? Então, isso é o que está no texto. Se a morte acontecer hoje, quem morrer hoje, já deixa a pensão nesses moldes. O que eu tenho certeza que vai vir por aí? Argumento da isonomia. Poxa, minha vizinha é viúva, só que o marido dela morreu dia 12/11. Quem morreu no dia 12/11 de 2019, deixa a pensão equivalente a 100% da aposentadoria que o falecido recebia. E se ele não recebia a aposentadoria, do valor simulado de aposentadoria por invalidez. 100% para quem morreu anteontem. E para quem morreu hoje? 60%, se for só ela. Aí ela vai dizer assim, pô, sacanagem, olha que tratamento desequilibrado. Os 2 segurados contribuíram, né, de maneira indistinta, os 2 tinham o mesmo nível de cobertura, só que morreram 2 dias de distância. E o tratamento, a consequência da cobertura, a proteção, o nível de proteção previdenciária está muito desequilibrado. Com certeza vai vir o argumento da isonomia, da igualdade, da dignidade humana, aqueles floreios de direitos fundamentais. E aí resta saber como é que o judiciário vai enfrentar isso aqui. Quando foi o contrário, o que aconteceu antigamente, para quem não lembra? Antigamente já foi assim. Até a edição da Lei 9.032 de 95 era assim. Então você tinha 50% mais 10% a cada dependente, como coeficiente de cálculo da pensão. Após a Lei 9.032, o coeficiente passou a ser 100% indistintamente. Aí qual era o argumento do segurado? Lei mais benéfica deveria retroagir em favor do dependente. Muitos juízes acolheram, tribunais locais acolheram, chegou no Supremo, o Supremo nada disso. Ato jurídico perfeito, tempus regit actum, a pensão se rege pela lei vigente na data do óbito. Inclusive simulou. Pensão se rege pela lei vigente na data do óbito. Então o Supremo está dizendo assim, paciência. Quem morreu com base em lei boa, morreu, deixou pensão boa. Quem morreu na época em que a pensão era ruim, deixou pensão ruim. O argumento vai reacender agora. Parabéns. Né? Foi falado ontem com os colegas ali sobre isso. E o que aconteceu em 95? Que a rapaziada maioria não sabe que é da época. Eu também nem era nascido. Então tá, mas o que aconteceu? O colega ali já manifestou. Sobre isso, o que aconteceu? O Brasil quebrou. Quebrou. É por outros motivos também. Não. O Brasil também, mas em 95 o Brasil quebra. Olha só. A segunda vertente, que não vai dar tempo de ver hoje, seria a vertente da revisão da renda mensal atualizada dos benefícios, que visa a retificação, a alteração do critério de correção monetária dos benefícios previdenciários já concedidos e em manutenção. O que eu posso dizer resumidamente para vocês? Que atualmente, desde 2006, o critério aplicável à correção monetária dos benefícios previdenciários é, por força do artigo 41 da Lei 8.213, o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é medido periodicamente pelo IBGE. Então, o Supremo tem entendimento sólido dizendo o seguinte: não cabe ao Judiciário se substituir ao legislador ordinário para escolher índice de correção, desde que ele seja um índice adequado à reposição da perda inflacionária, ele é um índice legítimo. Então teve muita tese aí, o pessoal queria IGPDI, tese perdida, tem a súmula 8 da TNU, não cabe trocar o INPC por IGPDI, tem súmula. Aí o pessoal queria, a mais bizarra de todos, eu quero que você substitua o INPC por número de salários mínimos, equivalência de número de salários mínimos. Argumento que a minha avó, falecida, que Deus a tenha, ela dizia assim:
quando eu me aposentei, eu ganhava 3 salários mínimos. Hoje eu pego o meu contra-cheque do INSS, dá 1,5. Aí eu, vovó, você não tem que considerar a atualização da renda do seu benefício levando em conta número de salários mínimos. O artigo 7º, inciso 4 da Constituição diz: é vedado o uso do salário mínimo como indexador. Então você não pode indexar renda a número de salários mínimos. É proibido, a Constituição proíbe. Então não use essa métrica. A métrica do número de salários mínimos não é a melhor. E é vedada pela Constituição. Qual é a métrica? Qual é o coeficiente? Qual é o parâmetro juridicamente adequado da correção monetária? O INPC. Olha, eu estou com uma tentação danada de falar da revisão do teto, só que eu não consigo falar disso em menos de meia hora. Demora, porque leva tempo. Vai ficar meia boca, lamento. É um samba enredo, é um carnaval inteiro, é uma sapucaí inteira. Mas fazem dose homeopáticas, coisas assim. É, O mas pessoal está acostumado a ver novela com capítulo, né? Quebrou 3. Seria mais ou menos assim, eu vou tentar resumir. Vamos simular um benefício. Vamos simular. O benefício foi concedido em 1996. É a DIB dele. Como é que você calcula a renda mensal inicial? Em 96 você calcula fazendo a média dos últimos salários de contribuição, dos últimos 36 salários de contribuição. Média aritmética dos valores salariais. O que diz a Constituição e a Lei 8.213? O valor da média apurada deve ser limitado ao teto. Nessa época aqui, o teto, se eu não estou enganado, era de R$ 586 e alguns centavos. Então vamos supor que o trabalhador João da Silva, que era gerente do Itaú, ganhava muito bem, ele tenha se aposentado em 96 com altíssimos salários. Altíssimos salários. Quando você pegou os últimos 36 salários, atualizou-os até 96 e extraiu a média ficou acima do teto. Vamos supor que a média salarial dele, a média dos salários de contribuição dele, tenha batido, estou simulando o valor, estou chutando o valor, 650. Eu posso usar esse valor como salário de benefício? Não. Eu tenho que glosar, eu tenho que cortar, eu tenho que podar. Vou podar uma árvore que está com